Muito bem, novamente andando pelos estandes aqui da feira da 17ª Polfest. E você que está nos acompanhando agora neste momento, estamos juntamente num espaço totalmente polonês, aonde reflete a cultura polonesa, também o amor que nós temos à nossa pátria-mãe, que é a Polônia. E hoje estamos no ateliê polonês Dom Cariani, ali no espaço onde é totalmente dedicado à cultura polonesa, os artesanatos e também, claro, em meio à 17ª Polfest. E de imediato vamos falar com a Cariani, que é ela que faz esse trabalho magnífico em prol da cultura polonesa. Ela que então é de Nova Prata, aqui do Rio Grande do Sul. E ela vai contar um pouquinho para nós como que foi os preparativos então para a Polfest e também os trabalhos realizados pela Cariani no artesanato, desde o pisanque até são várias artes então que ela traz aqui para Polfest de Guarani das Missões. Muito boa tarde, Cariani. Boa tarde, dobry wieczór, dzień dobry, né? A gente diz dzień dobry na Polônia, enquanto é claro, no Brasil que a gente introduziu o dizer do dobry wieczór, né? Então eu estou aqui em Guarani desde a segunda-feira passada, mas as preparações começaram com mais tempo, né? A gente chegou aqui na segunda-feira e na terça-feira lá na linha Harmonia, na comunidade da Harmonia, juntamente com a minha irmã Verace, a gente fez uma oficina de culinária típica polonesa, onde que foram ensinados pratos doces e salgados que existem em toda a Polônia. Aí na quarta-feira, durante todo o dia, então desta vez aqui no centro, na Casa do Artesã, né? Parabéns às artesãs que agora estão com a casa aí, né? A gente fez oficina de bordado da região de Kurpie. E depois, então, desse dia em diante, eu estou aqui nesse espaço, né, até o final do evento hoje, com a arte polonesa. Por que eu chamo de arte e não de artesanato? A arte polonesa ela é muito importante porque ela identifica regiões da Polônia. Então a gente faz peças aonde que a cor tem uma predominância, aonde que tem o ponto do bordado, onde que tem a pirografia, a pintura, né? São vários e vários detalhes que identificam regiões. E por que isso é tão importante? Não mudar formato, não mudar cor, não mudar, né? Não misturar as regiões. Porque quando os poloneses vieram para cá e também antes disso, durante aquele tempo em que eles ficaram sob domínio de 123 anos, eles expressavam o seu sentimento de polonidade através da arte. Então, quando a gente faz artesanato, a gente cria peças que não tem todo esse respaldo por trás, mas a arte é justamente para contar. E eu fico muito feliz porque por aqui passaram centenas, eu vou dizer assim, para não dizer milhares de pessoas, que aprenderam um pouquinho sobre a história do pisanque, que é milenar, né? Sobre os bordados, sobre as regiões que eu trabalho, que são muitas, né? Na verdade, são mais de 30 técnicas e aí são mais de 37 anos trabalhando. Então a gente vai adquirindo uma bagagem, nunca sabemos tudo, mas isso é muito importante de passar adiante. Eu me emocionei com pessoas que vieram aqui, com histórias, emocionei pessoas contando sobre a arte de determinada região ou artefato, e isso é muito, muito, muito gratificante. Vocês estão de parabéns, né? Capital polonesa dos gaúchos, por ter agora autênticos pisanki espalhados pela cidade. Eu sei que ainda não tem as placas com os dizeres identificando regiões, mas está sendo feito, né? Então isso é um atrativo turístico muito importante, né? As pessoas chegarem aqui e conhecerem a arte, isso vai estar aberto ao público. Então falar sobre a cultura polonesa, sobre a arte, acaba emocionando a gente, né? Eu sou meio italiana, meio polonesa, mas carrego esse amor grandioso pela cultura polonesa, né? E poder ensinar e repassar tudo que eu sei emociona, né? Emociona, porque eu tive muita dificuldade para aprender. Pessoas que sabiam não repassavam, e eu penso diferente. O dividir é multiplicar. Então, já vejo aqui em Guarani peças sendo reproduzidas com autenticidade também, e isso é uma forma da gente plantar e não deixar que a cultura morra.
a autêntica cultura, porque quando eu ensino, para finalizar agora, tá, né? Eu sempre tenho cuidado de dizer, não pode misturar cores, regiões, trocar pontos, eu acho que fica mais bonito. Não pode, é a identidade de um povo daquela localidade. Toda cor tem um significado também. E Cariane, você participa de várias edições da Polfest, trazendo os cursos, ensinando as pessoas. Qual é o sentimento dessa 17ª Polfest? Porque realmente o município se mobilizou, né? Tivemos a carreata, que foi algo emocionante, tivemos o encontro das soberanas, a gente reviveu momentos da feira, então é uma feira muito especial. Qual é o sentimento de vocês lá, você que vem de Nova Prata para Guarani das Missões, 400 quilômetros, então qual é esse sentimento do acolhimento aqui em Guarani das Missões para essa feira? Olha, na penúltima que teve, houve aquele percalço da greve do combustível, que acabou atrapalhando também, né? Mas eu não sei se foi porque a gente estava assim com mais saudade, né? De ter essa atividade, essa questão do desfile foi importante, de fazer esse entrosamento, essa homenagem, né? Eu até me arrepio assim quando eu falo, porque todo mundo colabora de uma maneira ou de outra, né? E da maneira que foi preparado também, eu acho que foi espetacular, né? Porque as pessoas que chegaram, eu ouvia comentários, nossa, que linda aquela bandeira hasteada tão alta, né? São detalhes que vão compondo, que impressionam a própria questão da culinária, tudo sendo preparado. Na verdade, nós somos uma corrente cheia de elos, né? Cada um vai somando um pouquinho, colocando um pouquinho e no final isso fica bonito. Eu acho que Guarani das Missões está fazendo muito bonita essa parte de ser autêntica, né? Capital polonesa dos gaúchos. Claro que sempre tem coisas que tem que acrescentar, que tem que fazer mais, mas todos temos que crescer juntos. E da última para essa foi uma evolução muito grande na questão do preparo do espaço, né? Adequação de tudo, assim, parabéns, gratulate, Movimento Popolsko. Isso aí. E também a gente tem em Guarani das Missões, 67 anos do município, ele cada ano vai modificando, cada ano vai melhorando. E com certeza vai melhorar para as próximas. Tem muita coisa para melhorar, muita coisa que já foi feito que tá bom. Mas vamos dar uma passadinha então e vamos ver os seus trabalhos? Vamos lá. Isso. Algumas cores que estão faltando, né? Mas a gente tem a arte de pintar ovos, que é a arte milenar, né? Muitos povos fazem, o que vai diferenciar de um para o outro é a simbologia. Então, a palavra pisan, que quer dizer escritas, é uma maneira de presentear ou atrair para si coisas boas através de desenhos. Eles não sabiam escrever, né? Então se faz. O galo faz muito parte da cultura polonesa, justamente por aquela história de o povo ter sido subjugado e mesmo assim não perdeu a sua identidade polonesa. Sobre tudo que passou, ele manteve suas tradições, seus costumes, né? Então o galo, como chove, faz frio, chuva, calor, ele não deixa de cantar, né? E aqui a gente tem a simbologia. Isso, né? A simbologia de cada desenho do pisanque, né? Que daí tem os que são nacionais e depois existem os pisanque regionais. Sim. Até tem uma curiosidade que eu acho interessante de falar, num daqueles que está colocado ali na avenida, se eu não me engano é rosa, ele tem nos desenhos como se fossem umas cabaninhas de índio. E isso é típico da região de Curpe, porque lá eles construíam as casas, eu vi lá, e nas cunheiras das casas eles deixam uma madeira de 70, 80 centímetros, como se fosse a guia, né? Mais comprida e fazem adornos, entalhes, que é para atrair proteção e espantar coisas ruins. Todas as casas têm, então isso é interessante também, né? Então é daquela região, né? Região das montanhas, os machados, né? As chupagas, aí também vai para a questão... Tem a dança folclórica dos machados, que é muito interessante também, né? Isso. Então também aqui eu estive na região de Zalípia, né? A aldeia das casas pintadas, na escola etnográfica Dom Malarek. E além de ter o detalhe da peça, a arte, eu também agrego dizeres poloneses que as pessoas podem levar para casa e aprender e ensinar, né? Então, gosto de fudom, buga fudom. Visita em casa é Deus em casa. Então, são palavras que existiam naqueles panôs de parede das nossas baptias, né? Sim. E aqui também você vai vendo, ó, que tem
por exemplo. O bordado, esse aqui, quem conhece um pouquinho do traje folclórico vai saber que também é da região de Gura, né? E está feito num baú. Então, seria do capote, né, do traje folclórico, o capote do traje masculino. E assim por diante. Desenhos mais antigos, né, o brasão da Polônia e tantos outros aqui. E qual é o significado do prato? O prato é justamente para a gente ter exposto, né? Também utilizado como a questão do alimento. O polonês tem a tradição de, sempre ao preparar a mesa para as refeições, deixar um prato extra para alguém que possa chegar e você alimentar, ou então para os mais religiosos, que seria para Jesus, né? Realmente os meus avós faziam essa de deixar um prato para Jesus, E aí também, além de trabalhar as regiões polonesas, eu também trabalho a cultura e a história. Quem não conhece a história do Lajkonik, né? E o Lajkonik, além de contar toda a história da invasão dos tártaros, né, a Polônia, que tem o rei Neumariatsky, que é tocado como sinal horário em Cracóvia, também se tornou um dos 5 ritmos nacionais poloneses, que é o Cracóvia, né? A bulava, isso tem chamado muita atenção, né? A buława, em polonês, ou a bulava, é um cetro que no século XV um rei decidiu criar esse artefato em metal, exatamente com esse tamanho, com essa circunferência, e nomear uma pessoa para que mandasse na Polônia juntamente com ele, ou num estado cossaco, né? E aí surgiu o cetro. Quem detinha esse cetro tinha autonomia de mandar também. Claro que isso aqui era em ferro, né? Sim. E a partir de fazer a visão dele de frente que surgiu o distintivo, né? A insígnia da Polícia Civil. Não pode faltar a parte da religiosidade, né? Matka Boska Częstochowska, o Papa, aí também, assim, atrativos turísticos, o Castelo de Malbork, que é a maior construção em tijolos no mundo, e assim vamos indo, né? São muitas peças que a gente vai contando a história. Os dançarinos, né? A gente faz de diferentes regiões, no caso esse aqui é da região de Rzeszów, então o que eu faço? Eu capricho nos detalhes para identificar o quanto mais possível a vestimenta. Porque o que difere são os detalhes, né? Esse aqui é da região de Kashub, então, né? Daí as cores das águas, que representam a antiga Pomerânia. São 4 tons de azuis específicos, mais o verde da natureza, mais o amarelo, que é a riqueza do lugar, o vermelho, sangue derramado por aquele território, e o preto, o luto das pessoas que morreram. E tem muitas curiosidades, por exemplo, a bolinha vermelha nunca vai chegar até ela o caule verde, vai ser o preto, porque é o sangue derramado e o luto. Sim. Então tudo tem uma representatividade, tudo tem um significado. E tem muitas mais peças com muita mais história, né? Mas vale a pena, ainda está em tempo do pessoal chegar até aqui e conhecer algumas peças. E vale a pena também conhecer a história, né? Conhecer a história, porque a história da Polônia, imagina, foi um país que saiu do mapa, né? E voltou para o mapa, o Levante de Varsóvia, então... 123 anos sem existir no mapa. Sem contar que antes disso houve muitos domínios, né? Muitas invasões. A Polônia é um país que sofreu muito nesse sentido. Então poder hoje estar aqui representando, né? Eu que moro lá em Nova Prata, na Serra Gaúcha, né? Tenho um ateliê polonês que trabalha o turismo, a cultura, estar aqui contando a história para as pessoas, porque às vezes não é só você vender a peça. Muitas pessoas têm que conhecer a história para entender por que ela tem aquela flor, aquele formato, aquela cor, para poder saber um pouquinho mais da história da Polônia. E o seguinte, nós comemoramos 150 anos da imigração polonesa aqui no estado. Você que caminha por vários municípios polônicos, vários estados, né? O que você sente? Você sente que o povo ainda ele guarda as tradições raízes da Polônia, ou às vezes é deixado de lado, assim, né? Porque a gente tem municípios que tem mais, tem municípios que tem menos, né? Tem uma certa diferença. O que você tem o sentimento dos municípios que você passa? Na verdade, isso é uma incógnita, né? Porque quase que todos os municípios têm descendência polonesa. Isso varia muito.
Se não tem num município, pode ter um percentual grande de descendentes de poloneses. Se não tiver uma, duas ou três ou meia dúzia de pessoas que guerreiam para puxar isso, para trazer, para que outros participem, talvez um município onde que tem uma minoria étnica vai ter algumas pessoas nesse sentido e vai aparecer muito. Então isso é muito... a gente não consegue ter um percentual, né? Todos têm descendência polonesa, mas às vezes alguns não tem quem os puxe à frente. Porque você tem que se dedicar, tem muita coisa que é voluntária, então você ter descendência polonesa em si só não tem muito sentido se você não pratica essa descendência. E hoje em dia a gente está tendo uma, vamos dizer assim, uma busca maior por causa da internet, por causa das redes sociais, mas houve um espaço de tempo onde que isso era muito valorizado, depois passou a ser não muito e agora está sendo buscado novamente. Então isso eu acho que é muito válido, independente de poucos ou muitos, todos estão fazendo isso, seja no Rio Grande do Sul ou nos estados onde que eu ensino, né, os estados do sul do Brasil, a gente percebe as mesmas situações, aquelas pessoas que se dedicam mais e que puxam, né? E aí, no momento que tem um que puxa, você consegue trazer mais pessoas. Né? Mas eu acho que é o exemplo de uma feira como essa, né? Sempre tem aquelas pessoas que tem que puxar, que o pessoal daí vai, né? Esse exemplo aqui é bem específico, né? Tem que ter uma junção, como eu falei, de elos, né? Cada um num segmento, todo mundo se dedicando, se cansando, né? Às vezes a gente fica cansado, mas no final é compensador, é satisfatório ver que quantas mil pessoas passaram aqui, né? Quantas mil... Eu aqui sou prova de pessoas que vieram de longe. Veio o pessoal de Marechal Cândido Rondon, veio o pessoal de tantas outras cidades, de Porto Alegre, tantas outras que não moram aqui, mas vieram para conhecer, para vivenciar, né? Tendo descendência, pessoas que não tinham nenhuma descendência, mas a gente veio para conhecer a cultura polonesa. Então isso é muito, muito gratificante. Isso aí, muito obrigado. A gente agradece, né, por estar mais uma vez aqui em Guarani das Missões e com certeza Guarani das Missões tem um pedacinho no coração, né? Porque eu tenho família aqui também, né? Claro. Tenho família, eu sei que tem os Valchak aqui, agora descobri que tem Zions também, que era o sobrenome da minha bisa, né? E eu me sinto, assim, muito acolhida, porque desde 2007 eu venho aqui em Guarani das Missões. Então, poder estar aqui, para mim também é muito importante e sempre estou à disposição para o que precisarem, o que eu puder contribuir, colaborar. Com certeza eu estarei fazendo em prol da cultura polonesa e também do povo de Guarani que eu carrego aqui, ó. E quem quiser ir para Nova Prata, pode conhecer o seu ateliê. Sintam-se convidados, né? Eu sempre peço para o pessoal chamar antes, porque como guia de turismo, como a gente tem outras atividades, às vezes a gente não está em casa, mas todos são recebidos. Pode ser durante o dia, durante a noite, não tem problema nenhum. O ateliê é junto à casa. Então, muito obrigado, a gente agradece. E a TV Aliança continua circulando por aqui. E daqui a pouquinho o encerramento da 17ª Polfest aqui de Guarani das Missões. Já vai acabar, né? Infelizmente. Mas quem sabe 1 ano, 2 anos a gente tem de novo, né? E a gente fica por aqui, um forte abraço e até mais. Papá, em polonês é papá. Papá.